Oi, meu nome é Kaira Lima, sou jornalista. Em maio de 2019, eu concluí a minha graduação em jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins, Campus Palmas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho, de estar apresentando o produto final do meu curso de jornalismo. Eu escrevi um livro-reportagem e esse livro-reportagem foi orientado pelo professor Dr. Frederico Salomé e é um livro que fala sobre violência obstétrica. Desde que eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu tomei para minha vida, é que a informação ela não pode ser um privilégio, porque ela é um direito de todo mundo. E eu sempre levei isso muito ao pé da letra, eu sempre levei isso em todos os meus trabalhos, em todas as matérias, tudo aquilo que eu fiz dentro da faculdade e tudo que eu venho desenvolvendo fora. Pensando nisso, eu decidi escrever um livro-reportagem e esse livro-reportagem, de cara, eu não tinha o tema que eu queria falar. Eu ainda não sabia aquilo que eu queria passar para a sociedade, mas eu sempre soube que eu queria que fosse um tema de fato relevante, um tema que trouxesse para a sociedade uma recompensa por todos os anos que eu passei ali numa universidade pública. Foi aí que eu comecei a pesquisar e eu me deparei com a violência obstétrica. Eu me deparei com o tema e eu descobri nas minhas pesquisas que é um tema pouco falado. Eu queria que fosse algo para a sociedade, que qualquer pessoa, que qualquer mulher, que qualquer médico, que qualquer cidadão conseguisse ler. A partir daí, eu comecei as minhas pesquisas e comecei as entrevistas. Esse livro contém 4 personagens principais, que são as mulheres que sofreram violência obstétrica. Todas as entrevistas foram feitas pessoalmente, porque é um assunto muito delicado e eu acho que precisava esse contato, esse olho no olho e poder ouvir tudo aquilo que aquelas mulheres tinham para me falar. Então, eu comecei a escrever esse livro e encontrar os pontos das histórias em que eu pudesse encaixar uma história na outra. Cada história é única, mas a nossa vivência enquanto mulher, ela tem sim muitos locais que a gente se encontra. Então, foi esses pontos que eu comecei a procurar entre cada uma dessas mulheres. O livro é dividido em 8 partes. A primeira parte é uma introdução técnica, onde eu explico o que é a violência obstétrica, o que configura a violência obstétrica, as leis, o que a gente tem de legislação, o que a gente não tem, e uma comparação com outros países da América Latina. E depois os capítulos começam a falar sobre as histórias dessas mulheres. Não é uma mulher por cada capítulo, as histórias elas se entrelaçam, como eu disse. O primeiro capítulo ele se chama Um Sonho, Uma Realidade ou um Ideal, onde eu falo de um parto perfeito no sentido de respeito ao momento, de respeito à mulher e tudo mais. No próximo capítulo eu falo dos primeiros olhares, que é o meu primeiro contato, a minha primeira conversa com cada uma dessas mulheres e qual foi o que eu pude tirar daqueles primeiros olhares, daquela primeira conversa. Depois, listas, escolhas e um quartinho. Eu já começo de fato a começar a contar o processo de parto, o processo de nascimento, como que foi para aquelas mulheres. Depois, a gente segue para planos e planejamentos. Eu quis saber o que cada uma daquelas mulheres esperava no momento do parto, o que cada uma daquelas mulheres sentia, o que elas esperavam. Depois a gente segue ainda os preparos, que aí começa de fato ao momento pré-parto, a gente saber o que estava acontecendo na vida de cada uma, e aí a gente segue para a hora H, que é de fato o momento do parto, de fato quando elas sofreram a violência, o que aconteceu, toda a história daquelas mulheres, todas as histórias delas, tudo aquilo que aconteceu no momento do parto e que configurou a violência obstétrica. Todos os traumas daquelas mulheres estão nesse capítulo, na verdade estão em todo o livro, mas eles se concentram mais ali. E o próximo capítulo é o Meus Últimos Olhares, que eu falo sobre o final.
o final da nossa conversa e o rumo que a história de cada uma dessas mulheres tomou. O que aconteceu, os filhos, é de fato aquilo que, pra gente finalizar, tudo aquilo que a gente pôde tirar das nossas conversas, né? E durante todos os capítulos eu não tenho só história, eu tenho dados, eu tenho pesquisa, tem conversa com psicóloga, conversa com enfermeira, obstétricas, para a gente de fato saber o que a violência obstétrica causa nas mulheres e por que é tão importante falar. Esse livro ele não é só um livro de histórias, ele é um livro de informação, um livro que leva a todas as mulheres, a todas as pessoas que se interessem ou não pelo tema, a entenderem o que é a violência obstétrica e nos leva a entender que, com base em todos os estudos e pesquisas que estão apresentados aqui nesse livro, que a violência obstétrica precisa acabar. Eu acredito que o livro vem seguindo o seu propósito, eu acho que eu consegui alcançar o meu objetivo. O livro foi publicado no fim do ano passado, já vendi mais de 800 cópias, então eu acho que eu tô muito feliz com tudo que esse livro vem conseguindo passar, com tudo que eu aprendi na universidade, consegui colocar em prática nesse livro. Então, eu acredito que tenha sido uma experiência de fato enriquecedora, que esse livro ele vem alcançando muitas pessoas que não sabiam o que era violência obstétrica, pessoas que sofreram, muita gente que me mandou mensagem e disse que nunca tinha tido voz e que se sentiu representada por esse livro. Muitos médicos, muitas pessoas da área da saúde que enxergaram o que a violência obstétrica causa. E o livro reportagem, ele me permitiu falar sobre isso. É um produto jornalístico incrível que conseguiu passar o que uma simples matéria não conseguiria, com profundidade, com dados, com os relatos das vítimas. É uma oportunidade muito boa poder falar sobre esse livro. Eu agradeço por poder explicar um pouco mais sobre ele, agradeço à Universidade Federal do Tocantins por todo o suporte, todo o apoio aos professores. Eu acredito que eu tenha conseguido explicar um pouco sobre o que esse livro representa. Então, muito obrigada.